E como eu sempre... Obrigada, Maria. E como eu sempre falo para vocês, qualquer dúvida, pode interromper no meio da aula, tá? E pode sanar todas as dúvidas, não tenham medo. Bom, começou a gravação, então boa noite, gente. A aula de hoje, nossa 14ª aula, e vai ser sobre função e equação do primeiro grau. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque realmente minha respiração tá complicada. E vamos lá. Bom, então vamos começar falando o que é uma equação, né? Bom, a equação do primeiro grau é toda aquela que é escrita de forma ax, sempre elevado à primeira, mais b igual a zero. Então, essa é a fórmula da equação do primeiro grau. Então, obviamente que é primeiro grau porque tem um umzinho aqui. Se fosse segundo grau, teria um 2. Se fosse terceiro grau, teria um 3. Então, hoje nós vamos trabalhar aquela do primeiro grau. E aí é importante ressaltar que a equação do primeiro grau, o seu A, né, aqui, ó, o A que está junto com o X, ele não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, ó, tá vendo que é A vezes X? Então, se esse A for zero, o X vai ser zero. E aí não é uma equação do primeiro grau, tá? E o B, ele pode ser zero, tá? Ele é como diz, ele é um termo independente. Então, independente se ele for zero, se ele for um, vai continuar sendo equação do primeiro grau. O que não pode é o A ser zero. E aí, é sempre importante lembrar que A tem que estar presente no conjunto dos números reais e B também. Bom, e aí, o que eu posso trazer para vocês a mais também é que o resultado dessa operação se chama raiz ou solução. Então, a incógnita, ela vai ter um valor, e esse valor ele vai ser chamado de raiz ou solução. E, gente, como que a gente resolve uma equação do primeiro grau, né? Basicamente, a gente vai isolar o x, deixar o x de um lado e todos os outros números do outro lado e resolver. É basicamente isso a equação do primeiro grau. Deu para compreender até aqui onde eu falei? Tá tudo certo? Mandei um ok aqui no chat. Tudo certo. Ok. Então, eu vou passar. E aí, a gente vai ver isso através de um exemplo. Bom, o primeiro exemplo é: a soma de três números consecutivos é 48. Quais são eles? Então, enviem aqui no chat qual são os números consecutivos que vocês acham que é 48. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês chutarem. Pode chutar, pode resolver, mas, por favor, enviem no chat o número que vocês acham. 3 números consecutivos. Então, são números, por exemplo, 1, 2 e 3. 16. Então, seria 16, 17, 18 Isis. É isso, é isso. Chutou certo, hein? Oh, chutou perto. Ah, será? Quem mais? Ó, vocês estão espertas, hein? Bom, eu vou. Boa noite, Nicole, tudo bem? Eu vou passar aqui e mostrar para vocês qual é o resultado. Bom, então, a gente deve encontrar três números que são consecutivos. O que significa a palavra consecutiva?
que é um depois do outro. Então, é 1, 2, 3, ou 4, 5, 6. Então, a gente tem que lembrar que se o primeiro número ele for um x, então o segundo número vai ser x mais 1 e o terceiro número vai ser x mais 2. E aí, a gente vai resolver isso. Então, é x mais x1, ou x mais 1, mais x mais 2. E aí, a gente tira tudo do parênteses e fica x mais 1, mais x mais 3. E o que eu falei para vocês, na equação do primeiro grau, a gente isola o x. Então, a gente só somou o x, né? Então, ficou 3x mais 3 igual a 48. E aí, o 3 passou para o outro lado. Aqui, ele estava positivo. E aí, ele passa para o outro lado negativo. Então, fica 3x igual a 45. 45 dividido por 3 é 15. Então, se x é 15, x mais 1 é 16 e x mais 2 é 17. Então, vocês acertaram. Vocês estão de parabéns, hein? E aí, todo mundo pegou esse exemplo, gente? Deu para entender? Se não deu para entender, eu volto. Coloquem um ok aí no chat, só para eu ter uma noção. Pode falar de novo, por favor? Falo sim. Ai, as letras deixa para português, né? Linguagem. Matemática para quê? Vamos lá, gente. Ó, a gente tem que encontrar 3 números que são consecutivos. Então, é um depois do outro. Então, então, a gente tem que pensar que o primeiro número a gente não sabe qual é. Então, se a gente não sabe qual é, a gente vai colocar x. Beleza? X. E aí, o próximo número vai ser depois desse x. Então, vai ser x mais 1. Vamos pensar que o número é 5 e o próximo é 6. Então, se o x é 5, 5 mais 1 dá 6. 5 mais 2 dá 7. Então, esses são os números consecutivos. Então, no exercício, a gente vai usar o x para descobrir qual é a nossa incógnita. E aí, os números consecutivos são x mais 1 e x mais 2. E aí, a gente forma a nossa equação, onde tem o x, que é o nosso primeiro número, o x mais 1, que é o nosso segundo número, e o x mais 2, que é o nosso terceiro número. E aí, essa soma vai resultar em 48. E aí, a gente só resolve. Como que a gente resolve uma equação no primeiro grau? A gente isola o x. Então, a gente soma todos os x que a gente encontrou, que aí é 3x, e aí, do outro lado, fica 48 menos 3. E aí, vai dar 45 isso. E aí, fica x igual a 45 dividido por 3. E aí, o resultado vai ser 15. Mas 15 é o nosso primeiro número, que vai ser o x. E aí, o nosso segundo número, que é x mais 1, né, que é o número depois do 15, vai ser 16. X mais 2 vai ser 17. Então, esse é o resultado. Os números consecutivos são 15, 16 e 17, que vai dar 48. Beleza? Ok? Envie no chat. Se não pegaram, eu repito de novo. Quem falou no microfone, eu não peguei. Entendeu? Entendi. Eu mandei no chat aí. Ah, ok. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Esse é mais... ele é maior, né? Mas é importante a gente pegar esses exemplos grandes, porque no Enem é bastante interpretação. Às vezes o exercício é muito, muito fácil, gente. Sério, às vezes é muito fácil e a gente fica se matando, achando que é um monstro por causa do enunciado, mas é só questão de interpretar. Então a gente acalma, né? São 3 minutos por questão, são 3 minutos por questão, mas a gente respira fundo e fala, eu consigo, e vai destacando os pontos importantes, beleza? Não se desesperem. Se você, quando chegar no Enem ou qualquer vestibular, não se desesperem. Relaxem a mente, vai interpretando o texto que vocês conseguem. Bom, então no exemplo 2, a gente tem aqui
Desde 2005, o Banco Central não fabrica mais notas de R$ 1. E desde então, só produz dinheiro neste valor em moedas. Apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior que a do papel. Fabricar uma moeda de R$ 1 custa 0,26 centavos, enquanto uma nota custa 0,17 centavos. Entretanto, a cédula dura de 8 a 11 meses. Com R$ 1.000 destinados a fabricar moedas, o Banco Central conseguiu fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais? Então, gente, aqui é só questão de interpretação. O que aconteceu? O Banco Central, ele trocou, né, o dinheiro, o R$ 1 em papel para moeda, porque era mais vantajoso. Por mais que seja mais barato produzir o papel, a moeda ela dura muito, muito mais, né? Então, é basicamente isso que fala no início do texto. Aí o que fala aqui é o quanto custa produzir uma moeda de R$ 1 e quanto custa produzir uma moeda de 17 centavos. E essas são as informações importantes. Por quê? Porque com essa informação você vai descobrir qual é a diferença com R$ 1.000, quanto que ele produz de um e quanto que ele produz de outro. A diferença, né? Que ele produzia de um para outro. Então, vamos ver. Vocês querem tentar resolver ou querem que eu deixe, ou que eu já mostre o resultado? Mandem aí ou falem. Mostrar a resolução. Alguém mais? Concordam com a Sofia? Bom, ninguém me respondeu. Tá bom, então eu vou mostrar. Tá bom. Bom, vamos lá. Para a gente determinar quantas cédulas elas vão ser produzidas a mais, né? Então a gente tem que fazer uma diferença. Então a gente tem um valor empregado que é aqueles R$ 1.000. Então o banco vai lá e investe R$ 1.000 na produção de papel e R$ 1.000 na produção de moeda. E aí a gente tem que fazer a diferença para ver, a gente tem que fazer a subtração para ver qual vai ser a diferença, né? Então, como que a gente descobre quanto que é produzido? Bom, se eu tenho R$ 1.000 e a moeda custa 0,26, então eu divido 1.000 por 0,26 e eu vou descobrir quanto que eu produzo. A mesma coisa, na verdade, a cédula aqui, né? A mesma coisa para moeda. Se eu invisto R$ 1.000 e sei que ela é 0,17 centavos para ser produzida, eu divido esse 1.000 por 0,17 e eu vejo quanto que eu vou produzir. Até aqui tudo bem? Sim, sim. Ok. E aí, o que vai acontecer aqui? Qual é o nosso valor empregado? R$ 1.000. Já está falando isso no enunciado. O valor empregado é o nosso valor que a gente vai investir. Então, R$ 1.000. R$ 1.000 na cédula, R$ 1.000 na moeda. Então, a gente vai pegar esse R$ 1.000 e dividir primeiro pelo custo da cédula, que é 0,17. E depois, a gente vai dividir pelo custo da moeda, que é 0,26, né? O R$ 1.000. E depois que a gente vai fazer a subtração. Porque se a gente fizer a subtração antes, vai dar um BO danado. Então, é melhor a gente fazer essa divisão antes, tá? Então, vamos lá. Bom, R$ 1.000 dividido por 0,17 centavos vai dar 5.882,32. Então, é um número aproximado, né, gente? Porque não tem como a gente fazer uma moeda quebrada, né? Então, aqui poderia ser arredondado, mas eu quis trazer um número mais concreto. Então, aqui, o 1.000 dividido por 0,17 dá 5.882. E o menos
E o 1.000 dividido por 0,26 dá 3.846. Então, 5.882,34 menos 3.846,17 dá uma diferença de 2.036,2. Então, tá vendo a diferença na produção de uma para outra? Vocês pegaram essa parte? Tudo bem? Querem que eu volte? No caso, só usou a divisão e a subtração, né, para resolver esse exercício. Sim. O nosso x vai ser a nossa diferença. Aqui a pergunta é... Ai, não tem a pergunta aqui, né? Gente, eu esqueci a diferença. A pergunta. Ah, não. Minto, tá aqui. Tô doido. Então, aqui tá perguntando quanto que ele conseguia fabricar aproximadamente, quanto ele conseguiria fabricar a mais. Então, essa é a resposta. Quanto que ele conseguiu fabricar a mais. Uma diferença muito grande. Entendeu, Sofia? Ok. Todo mundo pegou a resolução desse exercício? Coloquem ok no chat. Quem não pegou, coloquem que não pegou, que eu explico de novo. Sim, a interpretação é bem tranquila. A questão é que no Enem, quando a gente está resolvendo em casa, é mais tranquilo, né? Mas no Enem tem aquela pressão. No Enem em todos os vestibulares, né? Eu falo Enem porque é o que a gente mais fala. Bom, a gente pode passar para o próximo tópico? Tá bom. Eu vejo sempre as mesmas pessoas comentando. Ah, comentaram aqui outras pessoas. Bom, então vamos para o próximo tópico, que vai ser sobre função do primeiro grau. Hoje eu vou falar assim, não vou falar tão profundo sobre a equação do primeiro grau, ou função do primeiro grau, porque tem questão de gráfico, tabela, porque o professor, a professora, na verdade eu não sei se a professora que vai aplicar amanhã, vai falar bem profundo sobre esse assunto. Então, para não ficar repetitivo para vocês, eu fiz algo mais resumido. E aí é bom vocês pegarem hoje esse resumo para amanhã já ficar mais fácil de vocês compreenderem. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar. Deixa eu respirar um pouquinho. Bom, então o que é uma função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau, ou também ela é conhecida como função afim. Então, se vocês estiverem fazendo algum exercício, tiver função afim, é função do primeiro grau. Ela é uma norma da matemática, né, que relaciona duas variáveis, que relaciona, na verdade, a variável de uma equação com a variável de outra equação. Então, o que é uma função? A função, ela é diferente da equação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A função, ela relaciona uma equação com a outra. Então, é diferente, entendeu? A função é como se fosse duas equações. Tá. E aí, dentro da função, a gente tem o conjunto de valores, né? Que é o domínio, que é o nosso x, e a nossa imagem, que é o nosso y, ou o nosso f de x. E aí, a nossa... Como a gente não tem? Ah, foi. A nossa fórmula, a nossa fórmula, ela parece com aquela outra, e onde que é f de x é igual a x mais b. Só que esse f de x, ele também pode ser y. Então, se vocês verem y igual a x mais b, é uma função do primeiro grau, tá? Pegaram até aqui sobre função? Então, função basicamente
é a relação entre as variáveis de x e de y, e a gente sempre tem que lembrar que x é o domínio e y é a nossa imagem. E a nossa fórmula é parecida com a de uma equação, só muda que é f de x igual a x mais b. Ou pode ser y aqui na frente, tá? Tudo bem até aqui? Sim, só Isis pegou. Ana também. Sofia. Beleza, gente. Qualquer coisa pode gritar aí. Bom, e aí a gente passa, né, para o exemplo. Esse é o último exemplo que eu vou passar para vocês, porque eu achei que eu ia passar do horário, porque eu sempre falo demais. E aí, mas aí eu deixei uns exercícios na apostila. E aí, gente, se vocês sentirem assim, eu não vou conseguir resolver sozinha, vocês podem, meu número vai ficar no final desse slide, vocês podem me chamar, né, se reúnem com vocês e me chamam e falam assim, ai, professora, você pode tal horário, marcar uma reunião com a gente para resolver esses exercícios? Podem me chamar, que eu estou de férias, então é mais tranquilo para mim. Então, não, não tenham vergonha, tá? Pode me chamar. Se você tiver qualquer dúvida também de qualquer outra aula que eu dei, também pode me chamar que a gente resolve junto, tá? Não tenham vergonha. Pode mesmo, Ana. Tem vergonha não. Bom, o último exercício, e aí eu vou ler aqui com vocês. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorrem duas empresas. Gente, licitação é meio que tipo quando você dá uma entrada em alguma coisa. Então, duas empresas elas estão concorrendo para construir essa rodovia. A primeira cobrou 100 mil por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 3.500. 3 mil, calma aí, 350 mil, enquanto a segunda cobrou 1.200 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 1.500. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade de serviços prestados, mas apenas uma delas pode ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual a equação possibilita encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Complicou, hein, gente? Vocês querem que eu resolva com vocês? Tá bom, eu vou resolver aqui. Pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que interpretar o enunciado como eu falei para vocês. Calma aí, gente. Então, o que acontece? A empresa A, ela tem um valor, né, que é por quilômetro. E eu esqueci de comentar com vocês que a parte que é o AX, né, que aqui está a N, mas é a X, ela é a nossa parte variável, porque tem o nosso N, né? Então, o nosso N, ele representa o quilômetro. Então, a quilometragem que der vai ser multiplicado por 100 mil, porque no enunciado diz que a cada 100 mil metros, ou a cada quilômetro é cobrado 100 mil reais. E 350 mil é o nosso valor fixo. Então, o nosso B vai ser sempre o nosso valor fixo. Como tem o A junto com o X, então o X ele é uma variável. Então, ele sempre pode estar mudando. Beleza? Então, sempre lembram disso. O nosso AX é uma variável. E o nosso B é um valor fixo. Então, gente, deixa eu pegar o chat aqui.
Então, na nossa empresa A, a gente tem que é cobrado R$ 100 por quilômetro, mais os 350 mil, que é o valor fixo. Na nossa empresa B, a gente tem que é cobrado 200 mil por quilômetro, mais os 150 mil. E aí, a gente tem que o valor cobrado pelas duas empresas será o mesmo, quando YA é igual a YB. Então, lá no enunciado está falando que a gente lá no enunciado está falando para a gente pegar um trecho que vai ser independente, pegar a empresa A ou a empresa B. Então, isso significa que o valor cobrado pelas duas empresas nesse trecho vai ser igual. Então, a gente iguala as duas equações. A equação da empresa A é 100 mil vezes N mais 350 mil, igual a 120 mil vezes N mais 150 mil. E aí a gente resolve tudo isso. E como que a gente resolve isso? Isolando o nosso X, que na verdade é o nosso N. E aí o que acontece? Dividindo ambos os membros da equação por 1.000, teremos 100 vezes N mais 350 igual a 120N mais 150. O que acontece aqui, gente, é que esse exercício, ele não tem por exemplo, nosso N vai ser igual a 2. Não, ele quer uma equação, tá? É uma equação de igualdade, porque ele está pedindo para a gente fazer uma equação em que, no trecho que a gente pegar, o valor vai ser independente. O trecho que a gente vai pegar, o valor vai ser o mesmo nas duas empresas. Eu sei que é complicado, porque uma empresa é mais cara que a outra, mas o exercício é a matemática, né, gente? Então, basicamente, a gente não vai ter um resultado aqui, a gente vai ter uma equação, tá? E aí, dividiu por 1.000 para simplificar. Bom, gente, eu terminei de explicar. Agora, eu sei que eu acho que vai ter algumas dúvidas. Tá tudo bem por aí? Vocês querem que eu explique de novo? Tá tudo bem com a Ana? Vai acabar aqui, ó, Sofia, em 100 vezes N mais 350 igual a 120 vezes N mais 150. Essa é a equação final. Eu posso resolver mais exercício? Então, não tenho mais exercício aqui. Eu preciso de divisão, então. Então, calma aí. Muita coisa no chat, gente. Calma aí. Vai acabar aonde? Precisa de divisão, então. Tá, eu vou explicar de novo aqui. A gente tem tempo de sobra hoje, gente. Tô até feliz. Ó, vou voltar esse exemplo do início. Do início não, na verdade. Aqui, ó, tá falando da primeira empresa, né? Vou voltar do enunciado pra gente pegar todos os pontos. Aqui tá falando da primeira empresa, que ela cobrou 100 mil por quilômetro construído, que é a nossa variável, o quilômetro, mais um acréscimo, que é um valor fixo que eles cobram de 350 mil. E a segunda, ela cobrou 120 mil, né, por quilômetro, e um valor fixo de 150 mil. Obviamente, a segunda é mais cara se a gente for pela lógica. E aí, aqui tá falando que as duas empresas ela apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas pode ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação, então aqui já está falando, ó, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que se tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Então, está falando qual equação que os dois valores vão ser iguais. Porque
Tá falando que vai ser indiferente para a prefeitura escolher, porque o padrão de serviço vai ser igual e o valor vai ser igual. Então, vai ser indiferente para a prefeitura. E aí, aqui a gente tem a nossa empresa A e a nossa empresa B, que aí fica mais fácil a gente visualizar quando a gente coloca no papel. Então, montando a nossa equação da empresa A gente tem que a empresa A é 100 mil vezes o valor N, que é do quilômetro, mais 350 mil. E a nossa empresa B é 120 mil vezes o N, que é o nosso quilômetro, mais 150 mil, que é o valor fixo. E aí, as duas empresas vão cobrar o mesmo valor. Então, o nosso YA é igual ao nosso YB, né? E aí, fica assim, ó, que 100 mil vezes N mais 350 mil é igual a 120 mil vezes N mais 150 mil. Só que, gente, ficou um valor muito grande. E aí, o que a gente faz? A gente divide por mil. Na verdade, esses exercícios, eles têm alternativa, tá? Então, se vocês forem na apostila, tem uma alternativa. Só que eu não quis colocar, porque eu acho que alternativa limita muito. Então, eu gosto de deixar mais livre assim. E aí, na alternativa, tá lá, que é 100 vezes N mais 350 igual a 120N mais 150. Pegaram? Tudo bem por aí? Ninguém tá chorando? Todo mundo tá entendendo matemática, feliz. Bom, gente, é isso. Eu não tenho mais exercício aqui, mas vocês podem me chamar. Aqui tá meu número no WhatsApp, 03 99757 368. Vocês podem me chamar e falar assim, ô Duda, dá pra você fazer, sei lá, um horário com a gente, com exercícios de função, equação, ou de outras aulas que eu já dei também, ou qualquer outra aula, mas aí eu tenho que estudar antes, né, gente? E eu sei matemática, mas aí, né, é complicado eu saber todos os conteúdos de cabeça. Mas é basicamente isso, gente, a aula de hoje. É bem tranquila, equação e função. Na verdade, amanhã vocês vão ver função mais a fundo. É complicadinho, sim, mas vocês vão pegar. E nossos professores são tops, né? E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Alguma lamentação?